Sérgio Moro é o principal afetado pela bomba que foi o relatório COAF, mais até do que Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro não está envolvido nisso. Quem está envolvido é o filho dele. Então Bolsonaro pode falar simplesmente, olha, quem está envolvido é meu filho, não sou eu, porque ele já fez isso com o irmão dele. Os valores são muito esquisitos e os repasses também, é tudo muito estranho nesse relatório COAF. E Sérgio Moro, ele é, dentre esses integrantes do alto escalão de Jair Bolsonaro, o principal afetado por toda essa situação. E Sérgio Moro, ele é um símbolo da moralidade e do combate à corrupção do governo Jair Bolsonaro. Pelo menos é assim que Bolsonaro o apresenta. E ficou muito claro, perante as entrevistas que foram dadas, que Sérgio Moro foi afetado por isso. Vamos avaliar as 3 entrevistas dos principais integrantes da alta cúpula do governo Jair Bolsonaro. E aí eu vou tirar Flávio Bolsonaro da análise, porque ele é do Senado e ele não faz parte diretamente, ele não faz parte diretamente desse núcleo do Jair Bolsonaro, desse núcleo do governo Bolsonaro. A primeira entrevista é a entrevista de Bolsonaro. E você tem que ter em mente o público que Bolsonaro se dirigia ao falar aquela entrevista, ao dar aquela entrevista. Não era para você, tá bom? Porque independentemente do que Bolsonaro falasse, você iria manter a sua opinião contrária a ele. Bolsonaro, ele se dirigia especificamente para os eleitores dele. E também e ele também se dirige para uma parcela específica desse eleitor. Não para o bolsominion, para aquele zumbi que acredita cegamente em que Bolsonaro fala, que vai seguir Bolsonaro até o final do seu governo. Ele estava se dirigindo para aquele eleitor que, perante esse caso do COAF, se sente traído, se sente enganado. Ele fala com aquele eleitor que, vendo esse problema, fala, poxa, eu acreditei no discurso dele. E nem tomou posse e já tem problema. Eu acreditei que ele seria uma mudança e agora ele me fez de bobo. Me sinto um trouxa perante o governo Jair Bolsonaro. Então, para manter a calma desse eleitor, Bolsonaro teve um discurso muito sereno, muito tranquilo, relativizando aquele problema, mostrando que o relatório do COAF não é um problema, que ele não se preocupa com isso. E ao fazer isso, ele transmite para o eleitor calma e mostra que o eleitor também pode ficar tranquilo. Só que Bolsonaro precisava ter combinado isso com os seus outros companheiros de governo. Porque o Onyx Lorenzoni foi desastroso, ele foi completamente o oposto. Mostrou insegurança perante o assunto, mostrou impaciência e que foi afetado por esse relatório do COAF, mostrando que o governo inteiro foi afetado. Bateu boca com os jornalistas, ele foi até mesmo infantil em um ponto lá. O jornalista perguntou como que era o salário do assessor, e aí falou assim, quanto você ganha então? Sabe, como se fosse uma briga de criança, você é um cabeça de melão, não, você que é. Mostrando que a situação não está sob controle, que a situação fugiu ao controle. Porque se tivesse controlada, ele poderia ter sido apresentado, respondido com muito mais calma, mostrando que o eleitor precisa ficar preocupado sim com esse relatório do COAF. Mas mesmo com tudo isso, Onyx Lorenzoni respondeu, ele teve a coragem de responder, diferentemente de Sérgio Moro, que perante o primeiro problema de corrupção envolvendo a família de Bolsonaro, ele se omitiu. E quando ele fez isso, quando ele virou as costas e foi embora, Lula em Curitiba deve ter dado pulo de alegria dessa altura. Porque Sérgio Moro mostrou, com aquela atitude foi muito emblemática, que ele fala grosso para a corrupção dos adversários, para a corrupção de seus colegas de governo, ele se omite. E isso foi desastroso para a imagem de Sérgio Moro, porque começa a pairar uma desconfiança, além da esquerda, agora também paira uma desconfiança dos eleitores da direita. E ele é importante para o governo porque ele tem um prestígio maior com a população do que o próprio Jair Bolsonaro. E a imagem dele começa a ruir, porque ele fala, começa a se arranhar, porque ele fala, e o principal bandeira dele é o combate à corrupção. Mas um de seus colegas, Onyx Lorenzoni, admitiu a corrupção e ele ainda não fez nada por isso. Não fez nada com relação a isso. Na verdade ele fez, disse que o Onyx Lorenzoni tem a confiança pessoal dele. Ou seja, ele vai combater a corrupção, mas os adversários, os colegas, os companheiros, não vai. Porque Onyx Lorenzoni está lá no ministério. E para piorar a situação de Sérgio Moro, Jair Bolsonaro nomeou um ministro para o meio ambiente que já tem problemas com a justiça. Veja que coisa.
Sérgio Moro não fez nada para impedir. Uma pessoa que pode ser condenada na justiça já o ano que vem. Ah, mas ele pode ser condenado. Tudo bem, eu sei que ele ainda não está condenado, mas não tinha outra pessoa para colocar, uma pessoa sem problema com a justiça? Bolsonaro teve que colocar alguém que já está sendo julgado? Sérgio Moro, o que fez? Qual foi o pronunciamento do Sérgio Moro com relação a a nomeação do ministro? Mais um com um possível problema de corrupção. Então Sérgio Moro se mostra omisso perante a corrupção do governo, que envolve os integrantes do governo Jair Bolsonaro. E para piorar a situação de Sérgio Moro e melhorar a situação de Lula, o COAF vai cair no colo de Sérgio Moro a partir do ano que vem. E eu tenho certeza que a primeira pergunta que vai ser respondida, que vai ser perguntada, feita a Sérgio Moro, na posse dele, vai ser justamente sobre o COAF. E ele disse recentemente, o link está aqui na descrição do vídeo, junto com todas as outras entrevistas, que ele vai reforçar o COAF. Mas quando Bolsonaro transfere a pasta, transfere o controle do COAF para Sérgio Moro, ele também deu um checkmate, ou um cheque quase mate, em Sérgio Moro. E o problema de Moro tomar um checkmate é que se Moro tomar um checkmate, o governo Bolsonaro também toma um checkmate. Porque olha só, as opções que Moro tem para lidar com essa situação. Ele pode se omitir perante esse caso do COAF, só que se ele omitir e for rolando para frente o problema do relatório COAF envolvendo o assessor de Flávio Bolsonaro, ele vai mostrar que de fato ele é omisso perante a corrupção do governo Bolsonaro. E aí ele vai perder todo o apoio, toda a aura dele de honesto vai ruir, e isso vai acabar afetando todo o governo. Só que, se ele der prosseguimento, olha só o que vai acontecer. Se ele der prosseguimento, eu estou cantando essa bola hoje, antes mesmo de acontecer, hein? Se ele der prosseguimento para a investigação do COAF e o assessor for condenado, o assessor que trabalhou há mais de 10 anos com Flávio Bolsonaro, ou seja, eles tinham um contato muito próximo. Se o assessor for condenado, Flávio Bolsonaro vai dizer o seguinte: era ele e não eu. E aí vão perguntar: nossa, mas fazia 10 anos que você o conhecia? Você não sabia disso? E aí Flávio Bolsonaro vai ter que responder: eu não sabia. E nós sabemos quem foi o autor dessa frase e quem popularizou essa frase para toda a nação brasileira. E Flávio Bolsonaro e possivelmente Jair Bolsonaro, vão ter que usar essa frase que foi praticamente imortalizada por Lula. Eu não sabia. Não tem escapatória. E essa situação me preocupa muito. Porque se Sérgio Moro abafar o caso, ele vai ser mal visto. E aí, o governo vai ruir. Mas se Sérgio Moro der prosseguimento, o governo Jair Bolsonaro vira praticamente o Lula. E o filho dele também, porque vão falar: eu não sabia. É o mesmo discurso de Lula. Isso vai ser muito, mas muito emblemático. Eu estou preocupado. Muito preocupado. Nós podemos entrar em uma nova crise institucional e isso me preocupa bastante. O governo Bolsonaro, cada dia que passa, a minha preocupação aumenta. Porque as estruturas do governo que tem que sustentá-lo estão se mostrando frágeis. Sérgio Moro, que é a principal sustentação do governo, está se mostrando frágil. E uma coisa que ninguém perguntou ainda: onde está a Janaína Pascoal? Eu procurei na internet alguma declaração dela com relação ao COAF e ela se omitiu. Onde ela está? Ela que batalhou tanto contra a corrupção do governo Lula, do governo Dilma, perdão. Onde ela está agora para falar sobre o relatório do COAF, para dar o pronunciamento? Janaína também se omitiu. Então, as duas pessoas que têm que ser a lei do governo Bolsonaro, Sérgio Moro e Janaína Pascoal, se omitem. Isso é preocupante. Eu estou preocupado de verdade. Podemos entrar em uma crise institucional já no ano que vem, e isso para o país seria desastroso. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião sobre o juiz Sérgio Moro com relação a esse caso do COAF aqui nos comentários. Considere se inscrever no canal. E aqui tem o link do meu Facebook na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo.
juntamente com todas essas notícias, com todas as entrevistas aqui também na descrição do vídeo. Lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.